Amanhã, sábado, dia 29 de março, nós vamos ter um eclipse solar no signo de Áries. É sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo para vocês, dando algumas dicas do que a gente pode esperar das possibilidades, né, desse eclipse e o que a gente pode conscientemente ir trabalhando, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes deixa eu me apresentar, se você está aqui a primeira vez no canal. Meu nome é Ellen Reis Mourão, sou psicoterapeuta junguiana, astróloga e oraculista. Eu trabalho também com baralho cigano, tarô e runas. Sejam muito bem-vindos ao canal. Se quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho como psicoterapeuta junguiana, me sigam em outras redes sociais como TikTok, Instagram, onde eu publico alguns textos. Eu também tenho o meu blog, que é o Ellen Reis Mourão, psicoterapeuta junguiana, onde eu falo bastante da psicologia analítica de Carl Jung. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho desse eclipse, gente? Todo eclipse é um momento de transbordamento, né? Simbolicamente, situações que estão prestes a eclodir, elas eclodem. E geralmente a duração dos efeitos do eclipse é de 6 meses, tá, pessoal? Mas vamos falar um pouquinho sobre a história do eclipse. Os eclipses eram tidos na antiguidade como algo catastrófico, né? Os antigos entendiam que eram momentos difíceis para a humanidade, catástrofes, tragédias poderiam acontecer, porque eles entendiam que os luminares eram deuses e que os deuses seriam devorados, né? Por exemplo, na mitologia nórdica, onde o deus da lua e a deusa do sol eram devorados por lobos, e isso representava o Ragnarok, o fim dos tempos. Né, catástrofes, mudanças climáticas, mudanças bruscas, tudo isso acontecia para uma destruição, para a construção de uma nova ordem. De certa forma, esse é um eclipse que simbolicamente representa isso. Já vou falar um pouco sobre essa parte de um fim, né? De fato, a gente sabe que hoje não necessariamente traz catástrofes mundiais, mas ele traz mudanças, né? Mudanças de panorama, grandes impactos transformadores, tanto na vida pessoal quanto na vida coletiva das pessoas, tá? Mas não necessariamente são catástrofes monstruosas, tá? São tão maléficos. Às vezes, algumas mudanças são positivas, tá? Mas, obviamente, podem acontecer alguns acidentes, podem acontecer algumas mudanças muito drásticas, algumas reviravoltas difíceis. Sim, também podem acontecer coisas inesperadas. Então, tudo que é inesperado, né, diante de um eclipse, diante dos deuses projetados no céu, podem trazer mudanças que, às vezes, o ego entende que é muito difícil, é muito doloroso pra gente, né? Isso é muito comum também de acontecer. Mas, como eu disse, tudo que acontecer nesse período de 6 meses por conta do eclipse, ele tem uma carga de situações que já estavam para eclodir. Então, não é que é uma coisa totalmente aleatória e totalmente nova que vai acontecer essa mudança. Não, ela já estava ali, ó, borbulhando, ela já estava fervilhando ali no seu inconsciente. Eram situações que estavam muito próximas de eclodir, precisavam eclodir para transformar, para mudar, né? Para a gente tomar consciência delas. Eu acredito que tudo a gente pode olhar com esse olhar de o que eu preciso para aumentar minha consciência, para transformar minha consciência sobre mim, sobre o meu papel no mundo. E eu acho que a gente pode fazer isso sobre esse eclipse, tá? Vamos falar agora sobre ele. Ele vai acontecer amanhã, 29 de março. Ele não é visível no Brasil, ele só é visível parcialmente no Nordeste, tá? Ele vai ocorrer entre as 6h16 e as 9h40 da manhã, e seu ápice vai ser às 7h58, horário de Brasília, tá, pessoal? É um eclipse solar a 9 graus do signo de Áries. Todo eclipse solar, ele representa a conjunção Sol e Lua. Ele acontece numa lua nova, tá? Então, a gente tem o Sol, a Lua no mesmo grau do signo de Áries, em conjunção, e uma lua nova, né? A lua nova é sempre de novos começos, então a gente pode ter em Áries também, que representa novos começos, né? O início, a gente pode ter coisas novas iniciando aí, mas sob um viés aí eclipsado, tá? Que eu já falarei já sobre isso. Simbolicamente, vamos agora para um olhar mais simbólico disso. A gente tem um alinhamento,
todo eclipse, a gente tem um alinhamento Sol, Lua e Terra. Seja no eclipse lunar, seja no eclipse solar. No caso do eclipse solar, é a Lua que se interpõe entre a Terra e o Sol, tá? A Lua entra no meio ali. A Lua, ela tem uma representação, uma significação de passado, história, emocional, nossas raízes e de padrões autônomos e inconscientes, aquilo que a gente faz sem pensar, tá? A gente tem, então, simbolicamente, aí um alinhamento entre presente, a Terra, onde nós estamos, é a partir da perspectiva da Terra que a gente entende que está acontecendo um eclipse, a Lua, que é esse passado, que é esses padrões emocionais, e o Sol, que é consciência, propósito, futuro, que é para onde a gente é a fonte de calor, para onde a gente olha, o que ilumina, e é ele que é eclipsado. Ou seja, o passado vai se interpor sobre a nossa consciência, sobre para onde a gente tem que ir, qual é o caminho que a gente tem que tomar. Então a gente se sente confuso diante dessa perspectiva. Isso independe do signo. Agora eu vou falar das qualidades arianas, porque o Sol ele está em Áries, tá? Iluminando as qualidades, as características, trazendo consciência, foco, para quê? Para as características arianas. Então, liderança, autonomia, novos inícios, assertividade, dinamismos, libido, né? Com o Sol em Áries a gente fica cheio de energia para começar as coisas, para fazer e para acontecer. No entanto, ele está eclipsado, gente, ele vai ficar eclipsado. O que acontece? A Lua, como esse padrão autônomo e emocional que a gente faz sem pensar, vai trazer também aspectos muito sombrios de Áries, tá? Como a impaciência, a pressa, a agressividade, a impulsividade, tá? Então, essas características mais sombrias podem tomar conta da nossa consciência, tá? Áries é o primeiro signo da roda zodiacal, regido por Marte, o senhor da guerra. Fala um pouquinho disso, tá? Primeiro signo é porque ele representa um início, algo novo, só que é um início eclipsado pelo passado, ou seja, a gente tem ainda um ciclo para encerrar, para começar algo novo em termos de humanidade. Só que Marte, na mitologia, era um cara loucão. Marte era o senhor da guerra, mas ele não era um senhor da guerra assim, calmo, né? Não é Atena que era estratégica, né? Racional, não. Ele era porra louca, né? Ele tinha, né? Na mitologia ele é descrito como um cara que era cheio de sangue nos olhos, vamos dizer assim, sangue no olho, né? Ele queria sangue, ele queria guerrear, ele queria um campo de batalha, tá? Então em Áries, com o Sol em Áries, a gente fica consciente de quais são os nossos campos de batalha. Só que agora a gente não sabe bem qual é o nosso campo de batalha. Talvez você esteja lutando batalhas à torta e à direita, gastando a sua energia com coisas que já foram, com coisas que não servem mais para ajudar você no seu propósito, para ajudar você no seu crescimento, para você iniciar coisas novas legais. Talvez você esteja lutando guerras antigas ou guerras que nem são suas mais. Tá? Então, a gente precisa refletir qual guerra que eu tô entrando, por que eu tô gastando tanta energia com isso, né? A gente pode se sentir muito cansado, porque Marte, Áries, tem essa energia de físico, de libido, tá? De libido que pode ser sexual, mas também pode ser aquela libido de fazer as coisas, de tesão, de gana, de vamos agir. E essa energia eclipsada traz uma coisa de cansaço físico, tá? De esgotamento, porque a gente tem que refletir no que a gente está lutando. Para quê? Para onde isso vai me levar? Ok? Uma outra característica que eu vou... essa é uma peculiaridade do que eu compreendo, tá? De um eclipse solar em Áries, tá? Lua é passado, Áries é o pioneiro, é o início, ele é a criança do zodíaco.
Eu falo que um eclipse em Áries, ele traz a criança birrenta à tona. É o eclipse da criança birrenta, tá? Enquanto arquétipo, a criança, o novo início, a nova vida, ela tem toda a potencialidade do mundo, né? No arquétipo da criança, é a potencialidade, é a nova vida, é a renovação. Só que na sombra, existe a criança mimada. E na sombra ariana, a gente encontra a criança birrenta mimada. Né? O que tem a sombra da criança? Ela quer tudo para ontem, ela quer tudo para agora, ela é imediatista, ela é impulsiva, ela não domina muito bem, principalmente com a lua agora eclipsando. Ela não domina muito bem essa coisa da emoção, ela é por instinto, ela reage, né? A criança quer tudo para ontem, tá? Então, o que a gente vai aqui se perceber, se notar, é a nossa criança mimada, a nossa criança birrenta, que não sabe esperar, né? Que é tudo para ontem, que é tudo um imediatismo, uma impulsividade, o bate-pezinho. E eu falo o seguinte, que a criança birrenta, ela pode se transformar num adulto perigoso. Quantos adultos perigosos não tiveram uma criança ferida, birrenta, né? E talvez eu estou trazendo isso para a gente refletir nessa criança que precisa de limites, tá? E que talvez não tenha tido limite ou que foi muito ferida, né? E que agora desconta toda a sua raiva, toda a sua agressividade, porque foi ferida. Lembrando que o dispositor deste eclipse é Marte e ele está em Câncer. Então, sim, tem a ver com o nosso passado, com as brigas que a gente teve, com as feridas que a gente carregou, até porque a gente também está com Quiron em Áries, feridas que a gente carregou lá do passado, da nossa família, da nossa ancestralidade, das relações. Talvez você tenha tido limites demais, talvez você não tenha tido limites, né? Talvez você tenha sido descuidado, talvez você tenha sido agredido, né? E é para isso que a gente tem que olhar, que está na hora da gente amadurecer, né? Acolher essa criança, fazer esse processo de acolhimento, é Câncer. No entanto, colocar também limites na nossa agressão, no nosso imediatismo, na nossa criança birrenta. A gente educá-la, tá? No entanto, se a gente consegue trabalhar esses aspectos sombrios, começar uma terapia, falar disso, né? A gente pode trazer esse outro lado que é muito positivo, da coragem, dos nossos novos inícios, né? Da aventura, do pioneirismo, tá? Então a gente tem que trabalhar isso, o impulsivo, o abrupto, o agressivo, o violento, tá? Será que você hoje não desconta sua raiva nas pessoas erradas? Será que realmente não é a sua criança que está batendo o pezinho e que precisa ser ouvida, precisa ser escutada, mas também precisa ser educada, né? Muitas brigas que a gente pode ter agora, e Marte em Câncer veio falar de brigas no âmbito familiar, no âmbito da intimidade. Talvez de repente você está brigando com o seu filho, ou com o seu marido, com sua esposa, com o seu cônjuge, enfim, com o seu amor, sua amora, dentro da intimidade, mas você não está brigando diretamente com eles, você está brigando talvez com figuras do passado, com seu pai, com a sua mãe, ok? Né? Os seus complexos ali estão tomando conta, né? E fazendo com que você vire esse turbilhão, esse borbulhão, e o eclipse pode acentuar isso, tá? Então a gente tem Sol, Lua e Quiron, como eu já falei, em Áries, mas a gente também tá com Mercúrio retrógrado em Áries, tá? Então a gente precisa rever essas questões arianas, né? Mercúrio retrógrado fazendo a gente repensar, pegar novas rotas, né? Mas pra gente pegar uma nova... Mercúrio tem a ver com caminhos, com rotas. Vou deixar para vocês aqui o vídeo que eu falo de Mercúrio retrógrado e o que é Mercúrio, né? Para a gente pegar uma nova rota, a gente tem que mudar de caminho. Então a gente tem que parar. Muitas vezes, talvez você não saiba ainda para onde você tem que ir, para onde você quer ir. Então você tem que parar, pensar e refletir, tá? Sem ansiedade. Porque a Áries faz aquela coisa do ai, mas eu preciso. E essa tensão,
né, que acontece dentro da gente querer, a gente precisa aprender a suportar essa tensão da pressa, né? Isso é um dos caminhos de um amadurecimento, de crescimento, né? De sair desse estado puramente infantil, né? Desse aprender a suportar, desse aprender a compreender que existe, e todo mundo tem Áries no mapa, todo mundo tem Marte no mapa, todo mundo tem isso como arquétipo, né? Que a gente tem pressa, né? Mas num mundo que hoje em dia é muito imediatista, tá? Mas, voltando agora um pouquinho para o céu do eclipse, já falei dos planetas, dos pontos em Áries, Marte em Câncer, mas a gente também tem um stellium no signo de Peixes. O que é isso? São vários planetas, vários pontinhos lá. A gente está com Saturno, Netuno, Vênus retrógrada e Nó do Norte em Peixes. Vamos lá, gente. Todo esse aglomerado em Peixes, Peixes é o último signo do zodíaco. É o inconsciente. Então tem muitas questões que ainda precisam ser findadas, tá? Acabadas, finalizadas, séries de processos. Olha, é Vênus retrógrada, então tem processos ligados a afeto, a autoestima, a valores que você vai precisar rever nesse eclipse. Então não é do dia para noite, gente, que a coisa acontece. Eu falo que esse é um ano muito especial, 2025, porque a gente tem mudanças grandiosas no céu que vão refletir na nossa vida individual e coletiva. Só que para essas mudanças acontecerem, então essas mudanças vão ser conflituosas, vão ser difíceis, vão mexer com o nosso estado emocional, olha, peixes, água. A gente precisa findar coisas, séries de processos, crenças, emoções, relacionamentos, formas de agir, que não servem mais para aquilo que que tá vindo por aí, tá? A gente chama de mudanças planetárias, a gente está tendo fortíssimas, a gente já teve Plutão entrando em Aquário. Logo depois do eclipse, no dia 30, a gente tem a estreia de Netuno em Áries. Vou deixar o vídeo aqui para vocês também. Netuno em Áries, gente. Então, o que a gente tem aqui é como se a gente tivesse uma espécie de travessia. Entenda, a travessia do herói. Áries também, além da sua associação com a criança, ele tem também associação com o herói. E o herói sempre faz uma travessia. Eu associo esse momento, Áries, Peixes, eclipse também, com o herói que é engolido pela baleia. Tem vários contos desse, né? Várias histórias mitológicas dessa. O herói que é engolido pela baleia tem que fazer uma travessia no oceano para chegar do outro lado. Nós somos esse herói. Nosso ego está aí, engolido pela baleia oceânica. Netuno, Peixes, e que precisa fazer essa travessia. A gente precisa aprender com essa travessia. A gente precisa olhar para o nosso inconsciente, ter a paciência da travessia, porque a travessia, ela é importante, senão ela não existiria. Ok, pessoal? Bom, eu vou ficar por aqui, mas eu quero que vocês comentem aqui nos comentários como vocês já estão sentindo esse eclipse. Vou, só para finalizar, colocar aqui as pessoas que vão sentir um pouco mais esse eclipse. Obviamente, todos nós vamos sentir, mas pessoas com pontos importantes em Áries, planetas pessoais, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, ascendente, meio do céu, fundo do céu, descendente, podem sentir isso com um pouco mais de impacto, tá? Mas todos nós, individualmente, coletivamente, vamos sentir isso. Se você quiser uma leitura mais aprofundada, tá? De como esse eclipse vai afetar você por casa astrológica e aspectos com seus planetas, eu deixo também nas descrições que eu estou abrindo também agenda para leituras voltadas para esse eclipse, tá bom? É só entrar em contato comigo. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.